Fala turma, todos bem? Sejam muito bem-vindos na nossa aula. Hoje falaremos sobre operações aritméticas e lógicas com imagens. Ou seja, o que são isso? Para que eu posso fazer uma operação aritmética em uma imagem? Como que isso combina? Como que isso faz sentido para a visão computacional? Nós vamos ver que essas operações aritméticas e lógicas vão ser essenciais para a visão computacional. Nós sabemos que o computador ele trabalha com números, né? Ele não enxerga como nós enxergamos, ele não vê uma imagem rapidamente e já entende do que se trata, né? Nós sim, nós seres humanos, nós batemos o olho numa foto, já entendemos do que aquilo se trata, mas o computador não. O computador precisa analisar pixel a pixel daquela imagem, como comentamos, né? Uma imagem nada mais é do que um agrupamento de diversos quadradinhos, cada quadradinho tem uma cor específica. Ou seja, para o computador, uma imagem, uma paisagem linda, magnífica, nada mais é do que números. Ou seja, eu tenho vários números ali colocados um do lado do outro. Cada quadradinho daquele vai ser um número e com base nesses números é que o computador vai conseguir entender do que eu estou falando naquela imagem. Isso faz todo sentido quando falamos de operações aritméticas e lógicas, né? Já que isso faz todo sentido com números. Então vamos lá. Como que essas aplicações são utilizadas? Essas alterações, essas operações aritméticas são feitas pixel a pixel, ou seja, quadradinho a quadradinho, quando nós podemos fazer essas operações aritméticas. E já vamos entrar em quais elas são e para que elas podem ser utilizadas. Nós vamos ver que elas vão ser úteis para comparar imagens, para combinar imagens, colocar imagens uma ao lado da outra, ou para destacar partes importantes de uma imagem. Toda vez que vamos falar de visão computacional, nós estamos falando da capacidade do computador de entender o que está naquela imagem. E para nós pode ser um pouco estranho essa questão do computador enxergar as fotos de uma forma diferente que nós. Nós vemos uma imagem, só pelo contexto já sabemos do que se trata. Mas o computador enxerga por números. Isso pode ser até um pouco estranho a princípio, mas isso acaba sendo uma vantagem para nós. Por quê? Através disso, nós podemos fazer o próprio computador fazer essas operações aritméticas na própria imagem, já que para o computador as imagens são números, são basicamente vários números lado a lado, cada quadradinho daquele vai ser um número, fica muito fácil de nós trabalharmos essa imagem utilizando o próprio computador. Então por isso que nós conseguimos utilizar operações aritméticas e lógicas para melhorar uma imagem. Porque cada operação de adição, subtração, divisão, multiplicação vai ser aplicada em cada quadradinho para buscar evidenciar alguma coisa, para buscar evidenciar, destacar alguma informação. E quando falamos de visão computacional, destaque, nitidez, compreensão, ou seja, o computador conseguir enxergar, detectar, compreender o que está naquela foto, nós atingimos o melhor objetivo possível, né? É isso que nós buscamos quando falamos de visão computacional, que o nosso computador consiga enxergar com clareza o que nós estamos inserindo para ele. Então vamos a alguns exemplos, né? Comparar duas fotos consecutivas para detectar movimento. Vamos supor que eu tenho uma câmera uma câmera parada na frente da minha loja e eu quero detectar se alguém passou por aquela rua. Ou até na minha casa. Vamos trocar um exemplo aqui. Eu tenho na minha casa um corredor específico que toda noite eu ligo a câmera para detectar se alguém passou por aquele corredor. Porque eu sei que à noite na minha casa ninguém passa naquele corredor. Então se alguém passar naquele corredor, talvez seja legal estar acordado para tomar alguma medida. Então, quando o computador ele está lá gravando, na verdade ele fica batendo várias fotos, né, que são tão rápidas que parece vida real, né, parece estar acontecendo ao vivo, mas na verdade aquilo são diversas fotos que ele vai tirando para poder capturar um vídeo. Então, como é que o computador capta um movimento? Como que ele sabe que alguma coisa se moveu do ponto A para o ponto B? Ele pega uma imagem e compara com a outra. Opa, esse objeto aqui, ó, da primeira foto estava nesse lugar. Na próxima foto esse objeto estava aqui. Na próxima estava aqui. Na próxima veio para cá. E na outra veio para cá.
Ou seja, baseando-se nessa sequência que aconteceu de fotos tiradas, o computador detecta, opa, houve um movimento aí. E aí nesse momento a câmera passa a soar um alarme na minha casa, eu não sei o que eu configuraria. Mas essa é a questão. Vejam como esse cálculo de subtração, nós podemos dizer que esse cálculo foi um cálculo de subtração. Por quê? Ele pegou uma imagem, que são números, menos a outra imagem, que são outros números, e a diferença foi justamente o movimento que houve de uma imagem para outra. Então vamos supor, eu tenho lá o meu corredor, vamos voltar no exemplo, tenho o meu corredor, e eu tenho uma pessoa que passou andando do ponto A para o ponto B. Quando o meu computador pega as duas imagens, que são números, as duas imagens vão ser números, tanto a foto do cara que estava aqui, depois quando ele chegou aqui na frente, as duas são números, ele fez uma imagem menos a outra, ele vai conseguir a diferença. Porque não é isso que nós conseguimos quando fazemos a subtração? Se eu pego o número 10, faço 10 menos 5, eu vou conseguir a diferença entre 10 e 5, que são 5. Então, quando eu faço a subtração de uma foto por outra foto, eu vou conseguir a diferença dessas duas fotos, que no nosso caso, como eu comentei, é o próprio movimento da pessoa andando. Então, dessa forma, a subtração pode ser usada nas imagens. Essa operação aritmética pode ser usada em fotos. Então, tá aí. Olha só como a subtração, algo totalmente matemático, pode ser utilizado em vídeos, por exemplo, em imagens. Dessa forma que a gente faz. Eu subtraio uma foto por outra, lembrando que fotos são números, para ter acesso à diferença disso. Vamos falar agora da adição. Eu posso usar a adição, por exemplo, para aumentar o brilho de uma foto. Eu tenho lá uma foto que está muito escura, a minha inteligência artificial não está conseguindo identificar o que está ali, né? Poxa, está tão escura que a IA não consegue determinar as bordas, não consegue detectar o que está presente naquela imagem. Então eu posso utilizar a adição para deixar uma parte da imagem mais clara. Ou para eu tenho um brilho de 80 aqui, ó. Ou na verdade, como está escuro, eu tenho um brilho de 20. Vamos colocar mais 30 de brilho para ver se dá para enxergar o que está nesse canto da imagem? Eu posso fazer isso. Posso aplicar isso numa parte da imagem ou na imagem como um todo. Outra questão que nós podemos usar é a multiplicação. É a realça ou escurece partes, né? Aqui vai ser um pouco similar da adição, mas a diferença é que a adição eu vou fazer quando eu quero algo bem pontual. Então eu quero acrescentar brilho nessa ocasião específica aqui. Aí ele vai e coloca o brilho. Na multiplicação vai ser mais no todo. Então eu quero deixar essa imagem 20% mais clara. Aí eu aplico a multiplicação e cada pixel daquele que estava bem escuro, vamos pegar aqui do 0 até ao 255 na escala de cinza. Se eu tenho uma imagem que ela é toda cinza, né, do preto ao branco, ou seja, cada pixel vai do 0 até o 255. Se eu tenho um pixel aqui valia 20, era bem escuro, e eu aumento em 10%, todos os pixels na multiplicação vão passar a valer 10% a mais. Isso vai ajudar tanto a nós quanto a inteligência artificial da visão computacional a entender o que está acontecendo naquela foto. E a divisão, né, como nós temos, ela normaliza valores. A gente deve usar com cuidado a divisão dentro das imagens, porque como ela normaliza valores, geralmente ela gera o efeito contrário. Se eu tenho uma imagem que é bem nítida, que é bem boa, e eu divido os valores, se aqui valia 255, eu divido por 2 e divido todos os pixels da minha foto, todos os quadradinhos da minha foto, essa imagem pode ficar um pouco opaca, pode ficar um pouco sem destaque, sem contraste, vai ser uma imagem sem vida. E isso pode dificultar um pouco as coisas. E vamos entrar agora em algumas aplicações que nós temos. Nós podemos utilizar todas essas operações para detectar movimentos em vídeos, podemos criar máscaras, ou seja, criar objetos que ficam por cima de algum objeto se eu quero mudar aquilo, posso recortar rostos, por exemplo, posso até mesmo combinar ou limpar imagens. Então, turma, quero agradecer a vocês e até a próxima aula.